Seja bem-vindo ao Noite e Companhia. Alguma vez na sua vida você já se sentiu encurralado com uma pergunta indiscreta? Conviver com gente assim não é fácil, né? É desgastante e muitas vezes você não consegue afastar pessoas que se comportam dessa maneira. Por isso o importante é saber como lidar e estabelecer limites com as pessoas indiscretas. Pessoas indiscretas são aquelas que têm dificuldade em respeitar a privacidade alheia. Elas agem de maneira invasiva, fazendo perguntas excessivamente pessoais ou compartilhando informações confidenciais sem permissão. A indiscrição ela pode se manifestar de várias formas, como a intromissão em assuntos privados, fofocas indesejadas, falta de respeito por limites pessoais e até comportamentos invasivos. Essas pessoas muitas vezes não percebem ou até mesmo ignoram os sinais que indicam a necessidade de privacidade, e podem causar um desconforto numa simples conversa. A indiscrição ela pode ocorrer por falta de consciência, curiosidade excessiva, desejo de obter informações sensacionais, ou até mesmo por hábito. Mas é importante a gente conhecer a diferença entre uma pessoa indiscreta e uma pessoa intrometida. A indiscrição muitas vezes ela está associada à revelação de informações confidenciais ou perguntas intrusivas. Já a intromissão ela pode incluir ações mais amplas, como interferir ativamente nas escolhas ou na privacidade de alguém. Ambos os comportamentos podem até se sobrepor, já que pessoas indiscretas podem também ser intrometidas e vice-versa. Os intrometidos, eles têm um comportamento típico. A fofoca, por exemplo, cai como uma luva para essa gente, Elas têm uma tendência a espalhar informações confidenciais ou detalhes íntimos sobre outras pessoas. Elas também adoram fazer perguntas excessivamente pessoais sem considerar se a outra pessoa está confortável para responder. O intrometido, ele adora divulgar detalhes pessoais de outras pessoas sem permissão, e muitas vezes em situações inadequadas. Mas o que chama atenção em pessoas assim é a invasão do espaço pessoal e o monitoramento excessivo. Elas não têm respeito pelos limites físicos, como ficar muito próximo, ficar tocando na pessoa sem permissão, ou invadir o espaço pessoal de alguém. Elas adoram acompanhar de perto a vida das outras pessoas, seja offline ou online agora, sempre de maneira invasiva e persistente. Eu não sei se você já reparou, mas o intrometido ele tem uma tendência em dar constantemente opiniões e conselhos, ou até mesmo faz críticas não solicitadas sobre a vida, sobre as escolhas e os relacionamentos dos outros. O que ele quer mesmo é tirar de você informações pessoais, mesmo quando você expressa desconforto ou não quer compartilhar nada com ele. Não adianta, ele sempre ignora as pistas verbais e não verbais, que indicam que a outra pessoa não quer discutir um determinado assunto. Tem duas outras coisas que uma pessoa indiscreta adora fazer. A primeira é compartilhar indevidamente os segredos de outras pessoas. E esses segredos foram compartilhados com ela em confiança. E aí ele acaba comprometendo não só a privacidade, como também a confiança que a outra pessoa tinha depositado nele, Mas não está nem aí. Esses comportamentos, eles podem variar em intensidade e frequência, mas em geral eles estão ligados a pessoas que não têm uma boa compreensão ou até mesmo respeito pelos limites pessoais dos outros. Lidar com pessoas indiscretas muitas vezes é complicado, porque você precisa estabelecer limites claros e se comunicar de maneira assertiva quando for necessário. Para muitas pessoas isso não é nada fácil.
Eu vou te dar aqui algumas dicas para você lidar com pessoas indiscretas. Essas foram algumas saídas que eu tive para conviver ou até me livrar de pessoas assim. Às vezes a gente tem dificuldade para falar as coisas de forma clara e direta, né? Mas é preciso dizer claramente para uma pessoa indiscreta quais são os limites dela, ou os seus, né? Você não pode hesitar, você tem que ser firme. Uma coisa que eu fazia quando uma pessoa indiscreta passava dos limites era desviar das perguntas de maneira educada, sem entrar nos detalhes daquilo que eu não queria compartilhar com ela, né? Manter a calma e responder de maneira controlada, eu sei que não é fácil, né? Mas é super importante para evitar que você alimente a indiscrição da pessoa. Como eu sempre fui uma pessoa bem-humorada, eu consegui muitas vezes desarmar uma situação indiscreta sem criar conflitos. Aproveitava uma deixa e fazia uma piada. Mas uma habilidade que você precisa desenvolver é a de mudar o foco da conversa para um assunto mais neutro, sempre que você sentir que o intrometido está querendo levar a conversa para o lado pessoal e de forma invasiva. Algumas vezes eu respondi essas intromissões de forma bem genérica, né, para evitar entrar em detalhes desnecessários. Outra coisa que a gente precisa fazer é aprender a dizer não para esse tipo de pessoa. Você não tem que se sentir pressionado a compartilhar informação nenhuma que você prefere manter no campo privado. É simples assim. Se a pessoa for alguém próximo e ficar insistindo em comportamentos indiscretos, você precisa ter uma conversa particular com ela para deixar claro até onde ela pode ir. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Nós temos que ser seletivos sobre as informações que a gente compartilha com as outras pessoas, especialmente com pessoas conhecidas por serem discretas, né? E se for necessário, é preciso criar uma distância, limitando aí o tempo que a gente passa com ela. Lidar com pessoas indiscretas exige paciência e firmeza, né? Você tem todo o direito de manter a sua privacidade, estabelecer limites que sejam confortáveis para você. Pensa nisso. Valeu a companhia. Nos encontramos no nosso próximo podcast. Don't